Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula aí depois dessa semana, né? Desses feriados. Vamos retomar aqui o nosso estudo. Então, pessoal, é o seguinte: na última aula, nós começamos aqui em fenômenos de transporte, né? Com o estudo dos conceitos de vazão, não foi isso? Então, nós vimos lá a definição, né, ou as definições, né, de vazão em massa, vazão em volume, vazão em peso, e fizemos ali alguns exercícios, né, envolvendo aí os conceitos de vazão, tá? Hoje, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós daremos sequência aqui nesse estudo dos conceitos de vazão, tá? Onde eu vou começar aqui definindo para vocês a equação da continuidade, tá ok? Ou equação da conservação de massa, e aí, na sequência, nós continuaremos trabalhando aí com esses conceitos de vazão, só que agora aplicando, né? Em conjunto com a equação da continuidade. Tudo bem? Tá legal? Bom, pessoal, vamos lá. Quando se fala aqui na equação da continuidade, né? A equação da continuidade para um regime permanente, lembra o seguinte, pessoal, quando se fala aqui em regime permanente, então nós temos que lembrar que o regime permanente é aquele onde as propriedades do fluido, né, num ponto ou num conjunto de pontos, elas permanecem constantes ao longo do tempo, tá? Então, quando se fala aqui da equação da continuidade para regime permanente, então lembrem, pessoal, que o regime permanente é aquele, né, onde as propriedades do fluido em um ponto ou em um conjunto de pontos, elas permanecem constantes ao longo do tempo. Lembrem, pessoal, que as propriedades, elas podem variar, né, de um ponto para outro. Por exemplo, da seção 1 para a seção 2. Porém, quando nós olhamos as propriedades na seção 1, nós olhamos aqui as propriedades na seção 2, as propriedades na seção de análise, elas vão permanecer constantes ao longo do tempo, né? Então, quando eu olho aqui na seção 1, por exemplo, a velocidade, a pressão, temperatura, as propriedades aqui nessa seção permanecem constantes ao longo do tempo, a mesma coisa acontece na seção 2. Mas lembrem que o regime permanente, ele fala, elas podem variar de 1 para 2, né? Por exemplo, a velocidade em 1 pode ser diferente de 2, pressão em 1 diferente da pressão em 2. Porém, quando você olha a seção isoladamente, a seção 1, a seção 2, as propriedades naquela seção, elas permanecem constantes ao longo do tempo. Tudo bem? Legal? A continuação. Sim, Juan, essa aqui é a continuação dos exercícios da última aula, tá, Juan? É que para fazer novos exercícios, tá? Eu preciso passar esse conceito aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, a equação da continuidade, também conhecida aqui como equação da conservação de massa, né? Então ela diz o seguinte, pessoal, que o fluxo em massa de fluido que entra em um volume de controle deve ser igual ao fluxo em massa que o abandona. Ou seja, vamos traduzir isso aí, pessoal. Quando fala assim, o fluxo em massa, então ele está falando o seguinte, ó, que a vazão em massa que nós encontrarmos aqui, ó, na entrada do volume de controle, ou seja, a vazão em massa aqui, ó, na seção 1, ela deverá ser igual à vazão em massa que nós observarmos aqui na seção 2. Tudo bem? Então, a equação da continuidade também é conhecida como a equação da conservação de massa, né? Ou seja, ó, pessoal, se nós tivermos um fluxo em massa aqui na seção 1,
de 10 quilogramas por segundo, tá? Na seção 2, nós encontraremos aqui o mesmo fluxo em massa de 10 quilogramas por segundo. Tudo bem? Tá? Observem, pessoal, que a equação, ela fala da conservação de massa, né? Ela não fala aqui da conservação de volume. Você pode ter uma variação aqui no fluxo em volume de 1 para 2. O fluxo em volume na seção 1, ele pode ser diferente do fluxo em volume na seção 2. Quando nós pegamos aí, por exemplo, os fluidos compressíveis, né? Lembrem que o fluido compressível é aquele, né, que, submetido a uma variação de pressão, o seu volume também varia. Igual aqui, quando nós olhamos a área 1, se nós olharmos, ela é maior que a área 2, né? Isso vai causar uma variação de velocidade, uma variação de pressão de 1 para 2. Mas observem que ela é chamada de quê? Princípio da conservação de massa, né? Ou seja, o fluxo em massa que atravessar aqui a seção 1 deverá ser igual ao fluxo em massa que passar aqui pela seção 2, tá? Então, se entra aqui 10 quilogramas por segundo na seção 1, deverá sair pela seção 2 o mesmo fluxo em massa de 10 quilogramas por segundo, tá? Por que isso, pessoal? Lembra o seguinte, quando nós definimos aqui o tubo de corrente, né? E aí nós delimitamos aqui a seção 1, a seção 2, e aí nós delimitamos aqui o volume de controle. Lembrem, pessoal, que o tubo de corrente, ele é construído, né, através aqui das linhas de corrente. Lembrem que na construção aqui das linhas de corrente, lembrem que elas são o quê? Tangentes ao vetor velocidade, né? Então, o que acontece, pessoal? Pelas paredes aqui do nosso tubo de corrente, seguindo aqui o princípio da conservação de massa, né? Então, nas paredes aqui do tubo de corrente, não deve existir o acúmulo nem a perda de massa, né? Então, por isso que ela é chamada aqui equação da conservação de massa, tá? Ou seja, ela enuncia que nas paredes aqui, ó, pelas paredes do tubo de corrente, não deve existir aqui o acúmulo nem a perda de massa. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, nós temos sempre que tomar cuidado, né, na aplicação dessa equação da continuidade, tá? E aí observar bem que ela afirma aqui, ó, que a conservação de massa em fluxo constante, né? Então, a vazão em massa que passar aqui pela seção 1 deverá ser igual à vazão em massa que passar pela seção 2. Tudo bem? Agora, lembrem, pessoal, a equação da conservação de massa, aqui dada pela equação geral, ela é aplicada para qualquer fluido, seja ele compressível, seja ele incompressível. Tudo bem? Ok? Tá? Pessoal, agora, tem alguns detalhes aqui, né? Se nós lembrarmos aqui, ó, que a vazão em massa, ela pode ser dada pelo produto da massa específica do fluido vezes a vazão em volume, então, nós podemos escrever aqui, ó, que a massa específica do fluido na seção 1 vezes a vazão em volume na seção 1, ela deverá ser igual à massa específica do fluido na seção 2, vezes a vazão em volume aí pela seção 2, tá? Ainda lembrando, pessoal, que a vazão em volume, ela pode ser dada pelo produto velocidade média vezes área, né? Então, nós também podemos escrever que a massa específica 1 vezes a velocidade média 1 vezes a área 1, sendo igual, né? Massa específica na seção 2
vezes a velocidade média na seção 2, vezes aí a área da seção 2. Tudo bem? Sim, Bruno, tá lá no livro do Franco Brunetti, capítulo 3. Isso aí, Bruno. Tudo bem, pessoal? Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, pessoal, lembrem que essa é a definição geral. Ela vale, ela é aplicada, tá? Para qualquer fluido, seja ele compressível, seja ele incompressível. Tá bom? Pessoal, lembrem que o fluido compressível é aquele que, submetido a uma variação de pressão, o seu volume também varia. Então, por isso que o princípio da conservação de massa, e aí a chamada equação da continuidade, né, ela fala que o fluxo em massa de entrada é igual ao fluxo em massa de saída. Observem que ele não menciona fluxo em volume. Por quê? Lembrem que se o fluido for compressível, de acordo aqui com a variação de pressão de 1 para 2, pode existir aqui uma variação no volume, né? Agora lembrem, se variar o volume, varia a massa específica, varia peso específico, tá? Então, por isso que a equação da continuidade, ela menciona o fluxo em massa, e não o fluxo em volume, tá? O fluxo em volume, ele pode variar de 1 para 2, agora o fluxo em massa não, esse deve ser constante, tudo bem? Legal? Agora, vem a pergunta, né, pessoal? Agora, e se o fluido for incompressível, né, pessoal? O que acontece? Lembra o seguinte, pessoal, se o fluido for incompressível, lembrem que o fluido incompressível é aquele que, submetido a uma variação de pressão, ainda mantém o seu volume constante, né? Então, lembrem, pessoal, se o fluido for incompressível, se ele mantém o seu volume constante, logo a massa específica se mantém constante, o peso específico também se mantém constante. Então, dá para simplificar um pouco essa equação, caso o fluido seja incompressível. Tá? Então, observem aqui, pessoal, se o fluido em movimento for incompressível, a massa específica permanece constante. Então, logo, a equação da continuidade, ela ficará, vazão em massa 1 igual vazão em massa 2. Lembrem, pessoal, que vazão em massa, ela pode ser dada pelo produto, né? Massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Como o fluido é incompressível, a massa específica permanece constante. Ou seja, a massa específica do fluido na seção 1, ela é igual à massa específica do fluido na seção 2. Então, logo, o que nós teremos? Que a vazão em volume na seção 1 será igual à vazão em volume na seção 2. Tá? Ou seja, pessoal, lembrando-se aqui que vazão em volume é velocidade média vezes área. Então, nós teremos, velocidade média na seção 1 vezes a área 1, sendo igual a velocidade média na seção 2 vezes a área da seção 2. Tudo bem? Tá? Portanto, pessoal, para fluidos incompressíveis, as velocidades médias e as áreas, elas são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso aí, pessoal? Isso significa o seguinte, se nós tivermos, isso só para fluido incompressível, tá, pessoal? No fluido incompressível, uma redução de área, isso vai gerar o quê? Um aumento na velocidade. Uma ampliação na área irá gerar uma redução na velocidade, de 1 para 2, tá? Mas lembrando, pessoal, vocês estão vendo aqui em cima, no título do slide, equação da continuidade, regime permanente, fluido incompressível, tá? Se o fluido for compressível, pessoal, o comportamento muda. Aí nós temos que avaliar o tipo de escoamento, né?
Se é um escoamento sônico, supersônico ou subsônico, para ir avaliar o comportamento da velocidade em função aí da variação de área. Tá? Isso para o fluido compressível. O incompressível é bem mais simples a análise, tá? Por quê? Como as propriedades se mantêm constantes, massa específica, peso específico, então a variação da velocidade ela está ligada aqui diretamente a essa variação de área, tá? Então, uma redução de área, aumento na velocidade, ampliação na área, redução aí na velocidade. De novo, fluido incompressível. Tudo bem? Legal? Tá? Uhum. Tá? Agora, pessoal, e se nós tivermos, né, no caso, mais de uma entrada, mais de uma saída, né? Por exemplo, se nós olharmos nessa figura, nós teríamos aqui um sistema, né? Ele admitindo aqui fluido pela seção 1, seção 2, aqui N seções, né? Esse E aqui indicando que é a entrada, tá? E várias saídas, várias ramificações aqui, bifurcações, né? Por onde o fluido estaria escoando, né? Então, nós teríamos aqui mais de uma entrada, mais de uma saída. Nos casos, pessoal, onde nós temos várias entradas ou várias saídas, então a equação da continuidade ela diz, que a somatória dos fluxos em massa de entrada deverá ser igual à somatória dos fluxos em massa na saída do nosso volume de controle. Tudo bem? Agora, professor, o fluido é incompressível, ou os fluidos são incompressíveis. Aí, nós podemos aplicar essa mesma somatória para a vazão em volume. Olha lá, a somatória, né, das vazões em volume de entrada, sendo igual aqui a somatória das vazões em volume de saída. Tudo bem? Legal? Tá, pessoal, então, essa, né, é a definição da equação da continuidade, ou princípio aqui da conservação de massa. Então, lembrem, pessoal, para qualquer fluido, então, o princípio da conservação de massa, ele diz, o fluxo em massa de entrada deve ser igual ao fluxo em massa de saída. Isso vale para qualquer fluido, pessoal, compressível ou incompressível. No caso dos fluidos incompressíveis, nós podemos simplificar a análise e, ao invés de trabalhar com a vazão em massa, trabalhar com a vazão em volume, tá? Mas só quando forem fluidos incompressíveis. Tudo bem, pessoal? Ok? Tudo bem, pessoal? Ficou claro aqui o conceito do princípio da conservação de massa? Ok? Deixa eu só voltar aqui, Tá? Então, pessoal, nos exercícios, a partir de agora, nós vamos aliar aqui, tá? Aos conceitos de vazão, esse princípio da conservação de massa, ou a equação da continuidade. Tudo bem? Legal? Não, Ivan, não estamos não, Ivan. Tá dentro aí do planejado, tá bom? Uhum. Tudo bem? Pessoal, vamos aplicar então esse princípio aqui da conservação de massa para vocês entenderem melhor esse conceito? Pessoal, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Esse exemplo não está na apostila, tá? Também não está lá na disciplina online. Eu peguei esse exemplo de um livro. É mais para nós entendermos aqui, começarmos, tá? A aplicar esse princípio da conservação de massa, tá bom? Esse exemplo diz assim, pessoal: em um determinado circuito hidráulico, um reservatório admite água
com uma vazão de 25 litros por segundo. Nesse mesmo reservatório, é trazido óleo por outra tubulação com uma vazão de 14 litros por segundo. Aí ele diz, a mistura homogênea formada é então descarregada por outro tubo, cuja seção transversal tem uma área de 37 centímetros ao quadrado. Aí ele pede, né? Determine a velocidade da mistura. Pessoal, então ele diz aqui, né? Nós temos um circuito hidráulico, aqui do lado esquerdo estamos admitindo água, aqui desse lado direito ele diz que nós estamos admitindo óleo, né? Dentro desse reservatório, então, é feita essa mistura, né? E ela é descarregada aqui por essa seção aqui de baixo, né? Onde ele fala que a área, né, da seção transversal é igual a 37 centímetros ao quadrado. Então, ele quer saber, pessoal, com que velocidade essa mistura ela é descarregada por essa tubulação aqui de saída. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, então são dados aqui, ó, nós vamos considerar aqui os fluidos incompressíveis, tá? Porque, pessoal, nós estamos admitindo aqui fluidos incompressíveis nesse exemplo. Entendam o seguinte, pessoal, deixa eu até voltar no enunciado aqui. Ó, se vocês olharem o enunciado, em algum ponto aqui, ele fala em variação de massa específica, ou da água, ou do óleo, ou uma variação da massa específica da mistura ao longo do escoamento? Ele menciona aqui, pessoal, né? Se vocês olharem, não é mencionado em nenhum ponto aí variação de massa específica, tá? Então, pessoal, como é que nós vamos trabalhar aqui ao longo dos exercícios para identificar se nós vamos trabalhar com fluidos compressíveis ou incompressíveis? Pessoal, nós vamos sempre olhar para o enunciado, tá? Se no enunciado mencionar a variação da massa específica da seção 1 para a seção 2, ou se ele dizer diretamente lá no enunciado, né, de variação de massa específica ou de peso específico, aí nós estamos falando de fluidos compressíveis, tá? Agora, se não mencionar variação de massa específica nem de peso específico, pessoal, admitimos que o comportamento é de fluido incompressível. Tudo bem? É o que acontece nesse exercício. Ó, você tem a água, tem o óleo, a mistura descarregada aqui por essa seção aqui apontando para baixo, tá? Então, observem que aqui ele não menciona variação de massa específica, nem de peso específico, então estamos admitindo aí o comportamento de um fluido incompressível. Dos fluidos, né? Na verdade, a água, o óleo e a mistura, né? Incompressíveis. Tudo bem? Sim, Renan. Sim, Renan. Antes do intervalo, sim. Tá? Legal? Bom, pessoal, então foram dados aqui, ó, fluidos incompressíveis, né? A vazão em volume da água, 25 litros por segundo. Foi dado ali a vazão em volume do óleo, 14 litros por segundo. A área de saída aqui, 37 centímetros ao quadrado, tá? Lembrando aqui, ó, pessoal, 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Então, ele quer a velocidade na saída aqui, ó. Com que velocidade essa mistura está sendo descarregada aqui por essa seção de saída. Tudo bem? Bom, pessoal, já começamos aqui em um exercício, né? Onde temos 2 entradas e 1 saída. Olha lá, pessoal, vale aqui a equação da continuidade, né? Vamos lembrar aqui, ó, pessoal, o que diz a equação da continuidade, né? Que a somatória
dos fluxos em massa de entrada deve ser igual à somatória dos fluxos em massa de saída. Não é isso? Agora, pessoal, admitindo-se aqui o comportamento dos fluidos incompressíveis, né? Então, nós podemos aqui aplicar a equação da continuidade para a vazão em volume, ok? Ou seja, ó, a vazão em volume de entrada, somatória, né, das vazões em volume de entrada, sendo igual à somatória das vazões em volume de saída. Ou seja, pessoal, o que nós temos como entrada aqui? Ó, água e óleo, não é isso? Então, nós temos vazão em volume de água, mais a vazão em volume de óleo, terá que ser igual à vazão em volume da mistura, né, que é a saída. Tudo bem? Ou seja, pessoal, a água está sendo admitida com fluxo em volume de 25 litros por segundo, o óleo 14 litros por segundo, então logo a mistura, né, ela está sendo descarregada ali com fluxo em volume de 39 litros por segundo. Tudo bem? Pessoal, o que nós temos que lembrar? Ele pede a velocidade média na saída, né? Então, lembrem, ó, vazão em volume, ela é velocidade média vezes área, né? Nós temos a vazão em volume da mistura, então, como a mistura é descarregada aqui por essa seção aqui de baixo, né? Então, nós temos vazão em volume da mistura sendo igual velocidade média da saída vezes a área aqui da tubulação de saída. Tudo bem? Pessoal, como queremos a velocidade média, né? Então, vou isolar a velocidade, trazendo a área aqui para o outro lado da igualdade e dividindo. Agora, pessoal, nós temos que tomar cuidado aqui com um detalhe, né? Que são as unidades. Se nós olharmos a vazão em volume, ela está aqui, litro por segundo, e a área está em centímetro quadrado. O que nós temos que tomar cuidado? Ó, a velocidade, está até aqui indicado, né, pessoal? Ó, velocidade de saída, metro por segundo. Se ele quer a unidade da velocidade em metro por segundo, eu posso trabalhar com a vazão aqui em litros por segundo? Não dá, né, pessoal? O que eu vou ter que fazer aqui? Transformar de litro por segundo para metro cúbico por segundo. Tá bom? A mesma coisa aqui com a área, ó. A área está em centímetro ao quadrado. Nós teremos que converter de centímetro ao quadrado para metro ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, ó, pessoal, lembrando, ó, para passar aqui de litro por segundo para metro cúbico por segundo, nós vamos usar aqui o fator de conversão, ó. 1 metro cúbico está para 1000 litros, né? Tudo bem? Olha aí, pessoal, ó. 39 litros por segundo, aqui o nosso fator de conversão, ele diz, ó, que 1 metro cúbico está para 1000 litros. Olha lá, pessoal, ó, tudo bem? Ou seja, ó, 39 sobre 1000, então, portanto, ó, a vazão em volume, 0,039 metros cúbicos por segundo. Legal? A área, pessoal, a área está em centímetro quadrado, nós queremos essa área em metro quadrado. Pessoal, lembrem da relação, né? 1 metro quadrado está para 10.000 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Ó? Centímetro quadrado, então, portanto, ó, a área, né, 0,0037 metros ao quadrado, tá? Agora sim, né, pessoal, ó, temos a vazão em volume em metro cúbico por segundo, temos a área em metro quadrado, né? Lembrando, ó, velocidade média, ela pode ser dada aqui pela vazão em volume sobre área,
né? Então, teremos, ó, 0,039, né? É a vazão em volume, são aí metros cúbicos por segundo, dividido por 0,0037, né? Que seria a área aqui em metro ao quadrado, tá? Portanto, pessoal, 0,039 dividido por 0,0037, portanto, a velocidade média na seção de saída será de 10,54 metros por segundo, tá? Então, portanto, pessoal, a mistura ela é descarregada aqui na seção de saída com uma velocidade média de 10,54 metros por segundo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tá? Observem, pessoal, desse exercício, o que mudou para os anteriores, né? Os que nós fizemos na última aula? É que agora, por se tratar aqui de mais de uma entrada, né? Mais de uma saída, nós poderemos ter, né? Então, nós precisaremos aplicar esse princípio da conservação de massa. Tudo bem? Dúvida aqui, pessoal, nesse exemplo? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Ivan, esse Q, Ivan, lá na termodinâmica, né, nós usamos como quantidade de calor, né? Aqui em fluidos, tá, Ivan? Esse Q ele é usado para representar vazão em volume, tá bom? Uhum. Como é que é? Peraí, pessoal, deixa eu só responder uma pergunta. É, Maurício, lembra o seguinte, Maurício, essa relação aqui, metro quadrado, centímetro quadrado, lembra o seguinte, Maurício, você tem que 1 metro equivale a 100 centímetros, correto? Tudo bem? Quando você pensa em metro quadrado, lembra, Maurício, metro quadrado é uma unidade de área. Pensa num quadrado, né? Se você for calcular a área do quadrado, como é que você faz? Se você pensar na cota em metros, seria o quê? 1 metro vezes 1 metro. Dá 1 metro ao quadrado, tudo bem? Agora, vamos pensar em centímetro. Nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Agora, pensa nessa cota aí do quadrado dada em centímetros. Eu estava lá, 1 metro, nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros, então 100 vezes 100 daria quanto aqui, ó? 10.000 centímetros ao quadrado, tá bom, Maurício? Então, lembra que quando você fala a unidade ao quadrado, né, então é uma unidade de área. Então, seria 1 metro vezes 1 metro, 1 metro ao quadrado. Lembra que 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Então, se nós pensarmos em centímetro, teria o quê? 100 centímetros vezes 100 centímetros, né? 100 vezes 100, 10.000. Então, por isso que 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Ah, e se fosse o volume? Por exemplo, metro cúbico, centímetro cúbico. Lembra que 1 metro cúbico seria o quê? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 metro cúbico. Se nós pensássemos em centímetros, seria o quê? 100 vezes 100, 10.000 vezes 100, 1 milhão. Então, 1 metro cúbico, 1 milhão de centímetros cúbicos, ou 1 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Tá bom, Maurício? Então, o cuidado que você tem que tomar aqui, ó, que é uma unidade diária, né? Tudo bem?
Não, então, Bruno, saiu aqui metro por segundo, por quê? Pensa bem, Bruno, se você pega a vazão aqui, metro cúbico por segundo, legal? E você divide pela área, que é metro quadrado. Então, faz a análise aqui, ó, Bruno. Metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado, o que que acontece? Você fica metro cúbico sobre segundo vezes metro quadrado. Então, você corta, né? Metro cúbico dividido aí por metro quadrado, por isso que você tem como resultado a velocidade, né? Dada em metro por segundo. Tá bom? Mas aí você tem que pensar aqui, ó, em metro cúbico, né? Por isso 0,039, né? Metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado, tá? Por isso metro por segundo, tá bom? Tudo bem, Bruno? Ok. Sueli, seria. Então, Sueli, você olha sempre para o enunciado, tá, Sueli? Se não mencionar variação de massa específica ou de peso específico, considera fluido incompressível, tá, Sueli? A não ser que ele esteja descrito lá, olha, o fluido compressível, tal, tal. Aí tudo bem. Agora, igual nesse enunciado, você viu, não fala nada se é fluido compressível ou incompressível. Como é que nós vamos avaliar para saber se o comportamento é compressível ou é incompressível? Sempre pelos dados, pelas informações sobre a massa específica ou o peso específico, tá? Sempre que mencionar, pessoal, no enunciado, variação de massa específica ou variação de peso específico, consideraremos o comportamento de um fluido compressível, ok? Agora, se no enunciado ele informa massa específica ou peso específico e não informa variação ao longo do escoamento, então nós admitimos o comportamento de fluido incompressível. Tudo bem, Sueli? Ok? Sim, Ivan, teria que fazer, Ivan, se no enunciado pedisse, sim. Ou ficaria mais fácil, Ivan, calcular aqui em metro por segundo e depois transformar, tá? Ficaria mais simples. Tá bom, Ivan? Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui, pessoal, para fixar melhor esse conceito? Uhum. Vamos lá? Pessoal, aqui nós vamos pegar aqui agora um exercício que está nos módulos lá da disciplina online, ó, é o exercício 6, módulo 4, disciplina online, tá bom? Ó, pessoal, ó, Maurício, aqui até tem aqui, fiz mais detalhado aí para vocês a conversão da área, né? Vai ajudar mais, né, Maurício? Ó, pessoal, o exercício 6, módulo 4, disciplina online, ele diz assim: o ar escoa em um tubo cuja área de maior seção transversal é de 20 centímetros ao quadrado e a menor de 10 centímetros ao quadrado. A massa específica do ar na seção 1 é 1,4 kg por metro cúbico, enquanto na seção 2 é de 0,9 kg por metro cúbico. Sabendo que a velocidade na seção 1 é de 12 metros por segundo, determine a velocidade em metros por segundo da seção 2 e a vazão em massa em quilogramas por segundo. Pessoal, então vamos lá. Ele fala aqui, né, que o ar, né, dentro aqui dessa tubulação, então temos aí ar escoando, né, onde ele fala que a seção maior, né, seria aqui a seção 1, ó, onde temos o A1, ela tem uma área de 20 centímetros ao quadrado,
E a seção menor, essa 2 aqui, ó, pessoal, na saída, né? Ela tem uma área de 10 centímetros ao quadrado. Aí ele fala que a massa específica do ar na seção 1 é 1,4 quilogramas por metro cúbico, enquanto que na seção 2 é de 0,9 quilogramas por metro cúbico. Aí ele diz, ó, sabendo que a velocidade na seção 1, a seção de entrada do nosso volume de controle, é de 12 metros por segundo, ele pede a velocidade na seção de saída e a vazão em massa aí ao longo dessa tubulação. Pessoal, primeira coisa, como é que está esse fluido aqui, o ar? Como é que está o comportamento aqui? Compressível ou incompressível? Pessoal, como é que está o comportamento do ar aqui, hein? Compressível, né, Ivan? É isso aí. Por que compressível, pessoal? Porque tem uma variação na massa específica. Olha só, pessoal, ele fala aqui, ó, a massa específica do ar na seção 1, 1,4 quilogramas por metro cúbico, enquanto na seção 2 é de 0,9 quilogramas por metro cúbico. Olha aí, pessoal, teve variação de massa específica de 1 para 2. Lembrem, pessoal, se ele mencionar variação de massa específica ou variação de peso específico, é comportamento de fluido compressível. É o que está acontecendo nesse exercício. Tudo bem, pessoal? Ok? Legal? Tá? Então, pessoal, foram dados aqui, ó, massa específica 1, 1,4 kg por metro cúbico, massa específica na seção 2, 0,9 kg por metro cúbico, velocidade média do escoamento na seção 1, 12 metros por segundo. Lembrando aqui, ó, pessoal, que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado, né? Então, lembrem, ó, já aproveitando aqui para ajustar aqui as unidades das áreas, né? Então, a área 1, 20 centímetros ao quadrado, ou, né, 0,002 metros ao quadrado, né? A área 2, 10 centímetros ao quadrado, convertendo aqui, ó, para metro ao quadrado, né? 0,001 metros ao quadrado. Tudo bem? Bom, pessoal, então ele quer a velocidade média aí na seção 2 e a vazão em massa. Tudo bem? Lembrem, pessoal, que o princípio da conservação de massa, ele vale para qualquer fluido, né? Quer seja ele compressível, quer seja ele incompressível, né? Então, o fluxo em massa na seção 1, ele é igual ao fluxo em massa na seção 2, né? Lembrem, o que vai variar? O fluxo em volume. Agora, o fluxo em massa se mantém constante, tá bom? Bom, vamos lá então. Pessoal, vazão em massa. Lembrem, é massa específica do fluido vezes velocidade média vezes área. Como nós conhecemos, ó, a massa específica do fluido na seção 1, a velocidade média do escoamento na seção 1 e a área 1, nós já podemos calcular a vazão em massa. Olha só, pessoal, ó, a vazão em massa, então ela será, ó, a massa específica na seção 1, 1,4 kg por metro cúbico, a velocidade média na seção 1, 12 metros por segundo, e a área da seção 1, 0,002 metros ao quadrado, né? Então, portanto, ó, pessoal, a vazão em massa aí ao longo desse escoamento, 0,0336 quilogramas por segundo. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Ele já tinha dado, né? Massa específica, velocidade média, área 1. Já achamos aqui o fluxo em massa ao longo desse escoamento, né? Tudo bem? Bom,
E a velocidade? Aí vamos para a equação da continuidade, né, pessoal? Ó, lembrem, a equação da continuidade ou o princípio da conservação de massa. O fluxo em massa que entra no volume de controle deve ser igual ao fluxo em massa que o abandona. Ou seja, vazão em massa na seção de entrada deve ser igual a vazão em massa na seção de saída. Ok? A vazão em massa nós temos, né, pessoal, 0,0336. Então, nós podemos fazer aqui, vazão em massa, né, dividido pela massa específica da seção 2 vezes a área 2, isso nos dará aqui o valor da velocidade do escoamento na seção 2. Olha lá, pessoal, 0,0336 dividido por 0,9 vezes. Aqui, pessoal, é 0,001, né, metro quadrado. Deixa eu colocar aqui que eu acho que fica melhor. Quer ver? Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só colocar do jeito que está ali, para ficar melhor para vocês entenderem aqui. Aí. Acho que fica melhor, Tá? Então, pessoal, nós temos 0,0336, que é a vazão em massa, né? 0,9, é a massa específica na seção 2, 0,001 é a área da seção 2. Tudo bem? Ou seja, fazendo aqui, né, pessoal, 0,0336 dividido por 0,9 vezes 0,001, então, nós temos aqui, pessoal, que a velocidade média aí do escoamento na seção 2 é de 37,33 metros por segundo, tá? Então, portanto, pessoal, a vazão em massa ao longo aí desse escoamento é de 0,0336 quilogramas por segundo e a velocidade média aí na seção 2 37,33 metros por segundo. Tudo bem? Dúvida, pessoal? Pessoal, ficou claro ali porque nós concluímos que era um fluido compressível? Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Dúvida, pessoal? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Nenhuma pergunta? Então, tá bom. Podemos ir para o próximo, então, pessoal? Todos entenderam mesmo? Sim? Tudo bem agora? Aqui, Sueli, você viu lá a diferença do enunciado desse para o anterior? Né? Você viu, nesse mostrou lá a variação da massa específica, né? No exercício anterior não mencionava nada, tá bom? Legal. Uhum. Pessoal, então vamos lá. O próximo exercício é um exercício da apostila de fenômenos de transporte, tá? Vamos dar uma olhada, É o exercício 6, tá? Para quem está aí com a apostila, pessoal, nós vamos resolver agora, o exercício 6 da página 55 da apostila de fenômenos de transporte. Tá bom? Vamos dar uma olhada no enunciado, Pessoal, o enunciado ele diz assim: no conduto representado a seguir, escoa polpa de suco com velocidade média na seção 1 de 2 metros por segundo. Aí ele pede, determine as vazões em volume,
aí ele quer em litros por segundo. Em massa, aí ele quer a resposta em quilogramas por segundo. Em peso, aí ele pede a resposta em newtons por segundo. E a velocidade média na seção 2. Tá? Então, pessoal, olhando aqui, nós temos aqui um tubo, né, onde ele é divergente, né, tem uma ampliação de área, né, onde ele fala que está escoando aqui polpa de suco, né? Então ele fala que na seção 1, a polpa, né, ela escoa aí com uma velocidade de 2 metros por segundo, aí ele informa aqui, ó, a massa específica da polpa de suco, 1.020 quilogramas por metro cúbico, né? E nós sabemos que o diâmetro aqui na seção 1 é de 0,036 metros e na seção 2, há uma ampliação, né, onde o diâmetro passa aqui para 0,05 metros. Então, pessoal, nessas condições, ele quer saber aqui a vazão em volume, em massa, em peso e a velocidade média na seção 2. Tudo bem? Pessoal, primeira pergunta que eu faço a vocês. Como que está o comportamento dessa polpa de suco aí, pessoal? Fluido compressível ou incompressível? Como é que está o comportamento aí, pessoal? Dessa polpa de suco? Compressível ou incompressível, pessoal? É isso aí, Jonatas, Lucas, José. É isso aí, Ivan. Pessoal, é isso aí, Arthur. Fluido incompressível, pessoal. Por que incompressível? Olha o dado aqui, ó. Ele fala de variação da massa específica, pessoal? Não, né? Ele falou aqui, ó, dados, massa específica igual a 1.020 quilogramas por metro cúbico. Acabou. Ele falou aqui, ó, olha, a massa específica na seção 1 é 1.020 quilogramas por metro cúbico. Ah, na seção 2, 900 quilogramas por metro cúbico. Ele falou isso? Não, né? Em nenhum momento aqui do enunciado ele fala isso. Ele simplesmente falou aqui, olha, a massa específica é 1.020 quilogramas por metro cúbico. Então, observem, pessoal, que a massa específica na seção 1 é igual à massa específica 2. Então, portanto, se não tem variação de massa específica, não é informado variação de peso específico, pessoal, admite-se comportamento de fluido incompressível. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Legal? Esse exercício bom que deu para comparar aí com o anterior, né? Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, sendo aqui o fluido incompressível, lembrem, a equação da continuidade, ela pode ser aplicada tanto para vazão em massa quanto vazão em volume, tá bom? Então, olha lá, ó. O que nós temos que lembrar? Nós estamos trabalhando aqui, pessoal, no cálculo de área, né? Sempre com raio. Só lembrando, ó, que o raio é metade do diâmetro. Então, o raio da seção 1, ó, 0,036 dividido por 2, né? Então, nós vamos trabalhar aqui o raio da seção 1, 0,018 metros. O raio da seção 2, né? 0,025 metros, tá bom? Só para deixar anotado aí. Legal? Pessoal, equação da continuidade, lembrem, vazão em massa de entrada igual vazão em massa de saída. Tá? Jonatas, só analisando o desenho, podemos dizer se é... Não, Jonatas, só analisando o desenho ou não, Jonatas, tem que olhar os dados do enunciado, tá bom? Só pelo desenho não dá para afirmar isso. Tá bom, Jonatas? Sempre pelo enunciado, tá? Sempre pela análise das propriedades, ok? Bom, pessoal, lembrem, ó, vazão em massa, massa específica do fluido, ó, foi dada aqui, pessoal, ó, velocidade média 1, 2 metros por segundo. A área 1, pessoal, não foi dada, mas nós temos o raio da seção 1.
Observem, pessoal, que a seção é circular. Lembrem que essa área aqui no cálculo da vazão é a área da seção transversal ao escoamento, né? Se nós olharmos, a seção é circular. Como é que eu calculo a área do círculo, pessoal? É π vezes o raio elevado ao quadrado, não é isso? Então, a área da seção 1 é π vezes o raio da seção 1 elevado ao quadrado. Tudo bem? Legal? Ou seja, ó, a vazão em massa é a massa específica do suco, 1020, vezes a velocidade média na seção 1, 2 metros por segundo, vezes π, o raio 1 elevado ao quadrado. Ó, o raio da seção 1, 0,018 metros. Tudo bem? Então, Juan, tivemos que calcular o raio para calcular a área, né, Juan? A área da seção transversal, ó. Tá bom? Pessoal, portanto, eu repeti aqui, ó, portanto, a vazão em massa é igual, né, aí ao longo do escoamento, né, 2,08 quilogramas por segundo. Tá bom? Tá, Carlos? Depois pega o arquivo, tá, Carlos? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, ó, vazão em massa, 2,08 quilogramas por segundo. Tudo bem, pessoal? Na vazão em massa? Tranquilo? Uhum. Pessoal, agora, tendo a vazão em massa, dá para achar a vazão em volume. Olha lá, ó, sendo o fluido incompressível, nós temos vazão em volume 1 igual a vazão em volume 2, ou seja, ó, a vazão em volume, velocidade média vezes área. Então, nós temos a velocidade média na seção 1, que é 2, vezes π, vezes o raio da seção 1 ao quadrado. Então, 2 vezes π, vezes 0,018 ao quadrado. Tá? Portanto, ó, a vazão em volume, 0,00204 metros cúbicos por segundo. Só que, pessoal, nós temos que tomar cuidado, né? Porque ele pede a resposta em litros por segundo, tá? Então, lembrem, ó, nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ok? Tá até aqui nos dados aqui, ó, pessoal, 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, né? Como nós queremos eliminar a unidade aqui, ó, metro cúbico, tá? Então, nós temos que 1.000 litros estão para 1 metro cúbico. Olha aí, pessoal, ó, metro cúbico, ok? Ou seja, ó, 0,00204 vezes 1.000, ou seja, ó, a vazão em volume, 2,04 litros por segundo. Tudo bem? Pessoal, já dá para calcular também a velocidade média, ó. A vazão em volume 1 não é igual a vazão em volume 2, ó. Então, logo, velocidade média 1 vezes a área 1 é igual a velocidade média 2 vezes a área 2. Olha aí, pessoal, ó. Área 1, né? Velocidade média 1 vezes π, raio 1 ao quadrado. Área 2, π vezes o raio da seção 2 ao quadrado, né? É igual a velocidade média da seção 2. Tudo bem? Então, nós teremos, ó, 2 vezes π, o raio da seção 1, 0,018, elevado ao quadrado, dividido aqui por π, vezes o raio da seção 2, 0,025 ao quadrado. Portanto, pessoal, olha aí, ó, a velocidade média na seção 2, 1,04 metros por segundo. Ok? E, pessoal, já volto lá, Juan, só para fechar aqui, ó,
Lembrem, a vazão em peso, né, em 1 é igual a vazão em peso 2, uma vez que o fluido é incompressível. Ó, lembrem, pessoal, vazão em peso é a vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, ó, vazão em massa 2,08, aceleração da gravidade 10, né? Portanto, a vazão em peso 20,8 newtons por segundo. Tudo bem? Então, ó, pessoal, portanto, a vazão em massa 2,08 quilogramas por segundo, a vazão em volume 2,04 litros por segundo, a vazão em peso 20,8 newtons por segundo e a velocidade média do escoamento na seção 2, 1,04 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Deixa eu só voltar aqui, ó. O pessoal me pediu. Aqui, ó. Dúvida, pessoal? Observem, pessoal, quando o fluido é incompressível, observem que todas as vazões se mantêm, né? A vazão em massa, a vazão em volume e a vazão em peso, né? Vocês viram aí, vazão em peso 1 igual a vazão em peso 2, vazão em massa na seção 1 igual da seção 2, e a vazão em volume da seção 1 igual a vazão em volume na seção 2. Tá bom? Uhum. Tá bom, Eduardo. Sempre vamos usar a equação da continuidade, Juan, sempre, tá? Dúvida, pessoal? O pi, é... Douglas, porque aqui embaixo é a área 2, Douglas, tá? Essa área aqui, ó, Douglas, do diâmetro maior, tá? Lembra que a área aqui é π vezes o raio ao quadrado, tá bom? Uhum. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Isso aqui? Uhum. Peraí, só um pouquinho, Douglas. Deixa só o Eduardo tirar um print aqui, eu já vou lá, tá? Aí, Douglas. Ux. Dúvida, pessoal? Vamos lá. Tranquilo?
Ok. Pessoal, daqui a pouco nós vamos ter um intervalo. Tá. Logo após o intervalo, pessoal, nós vamos voltar aqui, ó, com o exercício 7, tá? Para quem está com a apostila, pessoal, e quiser já ir pensando aqui na solução, ó, logo após o intervalo, nós vamos voltar aqui, ó, com o exercício 7 aqui da página 58 não, desculpem, da página 56 da apostila aqui de fenômenos de transporte, tá bom? Tá, peraí, só um minutinho, Renan, só um minutinho. Luana, poderia voltar da disciplina online? Tá. Só um minutinho, Renan, a gente já conversa. Esse aqui, pessoal, vocês estão precisando? Pessoal, para quem quiser ir para o intervalo agora, tá? Tá bom? E daí na volta nós vamos resolver aqui o exercício 7, o 8, o 9, tá? Da apostila que eu vou resolver com vocês, tá bom? Legal? Esse aqui já foi, pessoal? Esse aqui, Eduardo, que você precisa. Eu já volto lá, tá, Luana? Já vou chegar naquele lá, tá? Agora foi, Eduardo? Conseguiu? Deixa eu voltar lá, Luana. Luana pediu. Qual que era? Esse aqui, né? Por nada, Luana. Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, tá? Na volta do intervalo, eu vou resolver com vocês já, dar sequência aqui na apostila, tá, pessoal? O 7, o 8, o 9, até o 11, tá bom? Legal? Para quem quiser ir tomar uma água agora, pessoal, tá bom? Aí 8h45 nós vamos retornar, tá? Renan, você queria falar comigo, Renan? O que você está precisando? Uhum.
Hum. Uhum. Tá, tá. Tá legal. Renan, faz o seguinte, pega a declaração, tá, Renan? Põe junto com o arquivo, tá? E aí, Renan, mas aí você não põe naquela pasta, tá? Você manda para o meu e-mail, tá bom? Que aí eu deixo, que aí eu vou saber o seu, eu deixo separado. Tá bom, Renan? Daí você faz direitinho. Você põe a declaração direitinho, tá bom? Mas aí você manda direto pro meu e-mail, tá bom? Tá legal? Não tem problema não, tá? Uhum, uhum, uhum. Sim, deixa eu passar aqui, ó. Não, por nada, Renan. Uhum. Então tá bom. Pessoal, então, eu vou só fechar aqui, tá? 8h45 nós retornamos, tá, pessoal? É, E aí nós vamos dar sequência aqui nos exercícios, tá? De aqui de envolvendo aí a equação da continuidade, tá bom? Tá? Então tá bom. Pessoal, até daqui a pouco, hein? 8h45 retomamos, hein?